Oi, gente rica! O estudo que eu vou apresentar hoje é a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Mas tem assim, é pequena, mas tem um conteúdo gigante. Diga-se de passagem, traz assim muitas controvérsias entre os cristãos e os judeus messiânicos, que são aqueles que acreditam e seguem Jesus, né? Eu passei parte da minha vida entendendo um lado. Depois Deus me levou 3 vezes a Israel e eu tive assim a oportunidade de conhecer e me relacionar com seguidores de Jesus. E aí a minha visão se ampliou e hoje eu entendo também o outro lado. E o meu objetivo com esses estudos é assim repassar para você a mesma oportunidade que eu tive de ampliar a minha visão. Eu não quero doutrinar sua mente, nem dizer pense isso, pense aquilo, que isso é certo, isso aqui é errado. Não. Eu quero te dizer que tem muita gente boa, muita gente querida, muita gente amada falando muitas heresias por aí. E Deus não vai levar o tempo de ignorância de muitos, tá? Mas Ele nos dá discernimento para decidir entre assim, duas questões distintas. E Ele não gosta de pessoas que ficam em cima do muro, por conveniência, entendeu? Se você quiser entender a visão de Paulo, que era judeu, através da visão de outros judeus, então eu vou explicar nesse vídeo para você. Fica comigo até o final, para depois você decidir o que você acha. E está tudo bem, a decisão é sua. O Todo-Poderoso nos deu livre-arbítrio, mas também saiba que não ficaremos isentos das consequências dele, né? Bom, então vamos lá. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira e decidi esse ano ler todos os livros da Bíblia, fazer pesquisas, mergulhar na história, nas profundezas do entendimento do que se passava na cabeça dos autores naquele exato momento da história. Levando em consideração a cultura oriental, que de cara já é assim, completamente diferente da nossa cultura ocidental, né? E da visão que eles tinham de tudo que estava acontecendo naquele momento, que eles decidiram escrever aquelas frases que muitas delas viraram assim versículos conhecidos, músicas, né, e pedaços que a gente repete no nosso cotidiano. Então, você está preparado? Preparada? Então, vem comigo, simbora! Bom, para começar, nós devemos saber que Paulo não foi a pessoa que fundou a igreja de Colosso. E talvez ele nunca tenha pisado lá, mas ele tinha contato com Epáfras, que era um homem natural de Colosso e seguidor dos ensinamentos de Paulo. E olha que interessante que eu descobri, o nome Epáfras é assim uma forma reduzida do nome Epafrodito. É o mesmo que você me chama, você me chamar de Cris quando o meu nome é Cristiane. E Epafrodito era um nome pagão em homenagem à deusa Afrodite, a deusa do amor. Provavelmente Epáfras e a sua família eram pagãos, né, antes de se converter a Jesus, como a maioria das pessoas que acreditavam em vários deuses naquela época. E Paulo escreveu essa carta aos crentes no ano 46 depois de Cristo. Estou procurando a minha Bíblia aqui, não acho. Ah, tá aqui. E aquela cidade foi totalmente destruída pelo terremoto e nunca mais se recompôs. Colosso ficava 194 quilômetros a leste, no vale do rio Lico. Olha que legal! Lico é o apelido do marido de uma amiga minha, Isabel. Eles têm barcos, né? Eles têm assim uma empresa que é a Buziana, são escunas. E quando você estiver em Búzios, você tem que fazer um passeio com eles, porque é uma delícia. Vamos sair de Búzios e vamos voltar para Colossos. E a cidade também não era muito distante de Laodiceia, tá? Então hoje eu vou trazer assim, insights para você pensar e pedir a Deus para que Ele revele a você a verdade. Eu não tenho medo nenhum de ser do contra, mas eu vou trazer talvez informações que você nunca tenha escutado do padre, do pastor, porque eles ouviram através daquela ideia da sombra, mas nunca pararam para buscar profundamente, né? E ficaram ali no raso com o que eles costumam pregar. Então, não interessa de repente sair do comodismo, né? Mas eu não estou interessada com o que os outros vão pensar, mas com o recado de Deus, o que Ele realmente quis passar para a gente através de todos esses autores, dos 66 livros que fazem parte da Bíblia. O objetivo é aquela, sabe, a ideia, né?
E o objetivo de Paulo é, assim, afirmar a centralidade de Cristo. Ele fala sobre a advertência contra a heresia, ele fala sobre a supremacia de Jesus e sobre a vida cristã, né? Naquela época, a vida era muito culta, tá? Não pensa que era diferente, não. Haviam, assim, muitas escolas filosóficas gregas, entre elas a clássica, que Platão, assim, exercia uma forte influência, né? Tinha também a escola dos céticos, que foram aqueles que assumiram a postura negativa sobre a possibilidade de adquirir conhecimento verdadeiro. E daí que vinha aquela ideia de falar, fulano é cético, porque ele é pessimista, negativo, né? Tinha também a escola filosófica dos estoicos. Você já ouviu falar dos estoicos? Eles acreditavam que a realidade era, assim, essencialmente material, mas era governada por um logos, assim, uma espécie de uma substância divina que invade o cosmos e confere ordem e direção. Ele dizia que esse logos também estava dentro da gente e é aquilo que nos capacita a entender o universo. Eles viviam também totalmente de acordo com a natureza. Quem sabe eles não foram os precursores do naturalismo, né? Tinha também a escola de epicureus. Você já ouviu falar nos epicureus? Eu não conhecia, tá? Eu descobri agora nessa minha pesquisa. Eles anteciparam, sabe o quê? Os evolucionistas, que dizia que o universo surgiu da colisão casual de átomos num vazio. E do nada tudo se fez, inclusive eu e você. Eles consideravam, assim, o prazer a essência do bem, que as virtudes tradicionais da prudência e da justiça eram que produziam a verdadeira felicidade. Alô? Cadê Deus em tudo isso? Isso era tudo, sabe, muito longe daquela teoria, né? Pois é. Por isso, e por essas e outras, é que o apóstolo Paulo escreveu tantas cartas para mostrar àquelas pessoas o caminho. Observa que Paulo apresenta logo no início da carta o passaporte dele. Apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E ele endereça essa epístola, que tem somente 4 capítulos, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que moravam lá em Colosso, que hoje está lá situada na Turquia, na parte asiática, porque, como eu já falei, né, a Turquia ela faz parte de 2 continentes, né, a Ásia e a Europa. Agora, pensa comigo e me responda. Imagina que eu encontrasse com você na rua e chamasse você, oi santa, oi santo. Você provavelmente ia rir de mim, né? Primeiramente, você não se acharia digna do nome, né? Santo, santa. Em segundo lugar, você ia me achar meio doidinha, né? Isso você até acertou, tudo bem. Mas você sabe qual é a ideia de santo na Bíblia? É aquela pessoa que foi separada para viver no reino de Deus. Opa, então eu quero ser chamado de santo, já mudou de figura, né? Aí depois que você é separado como santo, aí que começa o processo de santificação, que é o nosso entendimento da palavra, aceitação, convencimento, o convertimento. A transformação daquela pessoa mundana, cheia de vícios, de regras, sabe? Para uma pessoa mais centrada, espiritual, que carrega bondade, carrega princípios, para no final seguir para glorificação, que é o último nível, onde nós estaremos em breve vivendo plenamente a nossa santidade, naturalmente, sem pecado, porque só assim a gente vai conseguir viver ao lado de Jesus futuramente, né? E Paulo, ele faz assim uma das coisas mais lindas no capítulo 1, que é uma oração. Leia do versículo 9 ao versículo 12, porque ela é maravilhosa, tá? Eu não vou ler aqui para você, porque você vai pegar a sua Bíblia e vai ler. E nessa carta, Paulo pede, clama a Deus para que aqueles santos de Colossos pudessem assim transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus.
Porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o supremo sobre toda a criação. Você sabe o que significa isso? Significa você conhecer o seu propósito. Significa você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para que você possa olhar ao redor, não com os olhos do mundo, mas com a sabedoria de Deus. E ter assim um entendimento, entendeu? Você poder discernir o que você deve ou o que você não deve fazer. A fim assim de viver conforme o coração de Deus. Isso não significa que você não tenha pecado nenhum, né? Ló, olha Davi, olha o exemplo dele. Mas apesar de todos os pecados, ele tinha um coração que agradava a Deus. E aí a gente tem que fazer o quê? Frutificar, transbordar, ajudar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas, para levá-las ao conhecimento de Jesus. E devemos ser perseverantes, de longanimidade. Ai, meu Deus, isso significa ter poder para lidar com pessoas difíceis e com alegria. Ai, meu Deus, isso para mim é quase impossível. É por isso que Paulo pede e ora e clama ao Senhor. Porque se fosse fácil, não precisava orar e clamar pedindo, né, gente? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas todos aqueles que ainda não nasceram de novo continuam no império das trevas. Não existe meio termo aqui para Paulo, entendeu? Ou você está com Jesus no reino, e não adianta se converter apenas, você tem que andar com Jesus, ou você está no império das trevas. Não tem como ficar em cima do muro, dentro do armário, porque ou você é quente ou você é frio. Porque se você for morno, você vai ser vomitado. Porque Jesus é radical. E Paulo segue os passos dele, né? Então, Paulo mostra Deus nessa carta através de Jesus. Olhe para Jesus, porque ele é assim, o perfeito da criação, porque por ele, para ele são todas as coisas. Tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. E é ele quem sustenta tudo isso. Ai, mas enquanto isso, o que a gente faz? A gente fica olhando para o nosso umbigo, para os nossos problemas. Jesus é o cabeça, é o primogênito, o princípio e o fim. A maior riqueza é entender a quem nós servimos. Sabe o que eu me lembrei agora? De Isaías, dizendo, há 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, que ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus todo-poderoso, Deus Pai de toda eternidade, príncipe da paz. Que lindo, né? Vamos voltar para Paulo. E aí o que Paulo faz? Ele adverte contra os falsos ensinos. Ele diz aos colossenses para eles ficarem atentos e para eles terem cuidado, porque a gente está rodeado com falsas doutrinas, né? E a gente pode ser enganado com as falsas narrativas. Sabe aquela a mentira que se veste de verdade, está andando assim do seu lado na rua e você está achando que ela é aquilo que ela não é? Pois ela é a mesma que estava lá em Colossos. Estava em Éfeso, em Filipo, em Corinto. E também em Roma, onde Paulo estava lá preso escrevendo essa carta para os santos, né? Que deveria ser lida em voz alta nas igrejas. Então, cuidado, fica atento, atenta. As mentiras que parecem ser verdade estão rodeando aqui o nosso mundo agora. Porque o dono desse mundo é o pai delas. A heresia tinha chegado lá na igreja de Colosso, desencaminhando os crentes novos com o culto dos anjos, com... Agora, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Peraí, para só um minuto. Paulo viu que também tinham sólidas regras judaicas aplicadas de forma assim, inútil entrando na igreja. Para os gentios, né? Que eram os crentes, que são os cristãos hoje, nós. E eles eram legalistas. E aí, simplesmente, olha só, se vocês assistiram os resumos que eu fiz, para Filipe, Éfeso, Corinto, você vai ver que Paulo estava ali super preocupado com a intromissão daqueles judeus judaizantes.
Então, mais uma vez, ele escreve dizendo: não permita que ninguém julgue você em relação às relações opcionais. Porque os crentes gentios são livres para observar ou não as regras que dizem respeito, por exemplo, aos que comem e aos que bebem. As festas anuais, elas são fixas. E isso significa que quando elas são fixas, elas são eternas. E Deus mandou o povo celebrar. Elas não são festas judaicas como a gente costuma pensar e falar. Mas Deus disse que as festas dele, está lá escrito em Levítico. Abra lá sua Bíblia no Levítico 23. Logo no primeiro e segundo versículo, você vai ver que Deus declarou que elas são fixas, ou seja, eternas, e que eles deveriam celebrar, porque eram festas deles. Da mesma forma que o sábado não é do povo judeu, porque Deus separou, santificou o sábado na criação do mundo, quando o judeu nem existia ainda, né? O sábado é de Deus e Jesus é o Senhor do sábado. Assim como Jesus é o Senhor da minha vida. E eu desejo, espero que seja da sua. Porque se o Senhor não é o Senhor da sua vida, sabe, você ainda está no império das trevas e talvez não participe do reino de Deus. E Paulo, João, Tiago, Pedro, eles não pararam de fazer o que eles faziam antes de Jesus. Eles continuaram celebrando o sábado, continuaram celebrando todas as festas de Deus, que são a Páscoa, que em hebraico é o Pêssar, né? Pentecostes, que é a Shavuot, Dia do Perdão, que é o Yom Kippur, que mais? Tabernáculos, que é Sukkot. A festa das trombetas, que é o nosso Réveillon, que para eles é o Rosh Hashanah, que é assim a cabeça do ano, o início, o primeiro dia. Ou seja, todos os judeus que seguiam Jesus e todos os que acreditam e seguem hoje, até hoje, nesse século que nós estamos, nesse ano que nós estamos, continuam seguindo todas essas tradições e ordens de Deus. E Jesus também fez exatamente como Deus determinou. Primeiro porque ele era judeu, né? Segundo, porque ele não veio criar nenhuma religião nova, mas cumprir o que o Pai disse e tirar, sabe, aquele coração de pedra e transformar em coração de carne. Terceiro, porque ele não é mentiroso. E ele disse que não veio abolir as leis e os profetas, mas veio cumprir. Disse mais, que a palavra escrita na Bíblia só poderia ser retirada quando passarem céus e terras. Já passou? Você já viu o céu passar e a terra também? Então fica frio aí, fica fria. Se você não é judeu, judia, se você é cristã, você não precisa seguir essas tradições, né? Que hoje nós chamamos de tradições judaicas, mas na verdade não são tradições judaicas, são de Deus. Mas, ao mesmo tempo, preste atenção, nós não podemos mentir nem inventar que elas não devem mais existir, porque Jesus já aboliu. Isso não é justo da nossa parte, isso não é correto da nossa parte, isso é heresia. Porque o sábado, as festas, os 10 mandamentos, as sugestões alimentares de Deus, tudo isso é atemporal para uma pessoa que quer reinar com Jesus. Mas nós temos opção de fazer ou não fazer. O que Paulo está aconselhando ali aos Colossenses é para não se deixar dominar por esses impulsos, tipo assim, comer e beber, que ele cita, porque ele mesmo disse isso lá na carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27. Ele fala que ele trata o corpo dele com severidade, sabe? E faz o corpo dele como escravo dele. O que ele estava querendo dizer? Que quem manda no corpo dele é ele, não ao contrário, o corpo que manda nele. Quem manda na mente dele é ele, porque ele tem domínio próprio para comer e para beber o que ele achar que deve, ou para fazer jejum na hora que ele quiser, para ele dominar a carne dele, entendeu? Então, Paulo estava ensinando a mesma coisa aos Colossenses. Sabe por quê?
Porque essas coisas todas são sombra do que está por vir, ou seja, do que virá. As coisas boas que vão acontecer quando Jesus voltar. O que acontece? É que a Igreja Católica, depois seguida pela Igreja Protestante, né, evangélica, que nasceu da Igreja Católica, eles despreciaram, né, os dias santos e essas festas, porque eles queriam se afastar dos judeus. E eles até criaram novas festas, inclusive pagãs, que os judeus olham assim pra gente, né? Nossa, eles nem sentem ciúme, sabe por quê? Porque eles dizem, esses cristãos aí não seguem o mesmo Deus que nós seguimos, o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó. Eles seguem outros Deus, porque senão eles estariam com as nossas festas, com as festas de Deus, e não com essas que eles criaram aí. Você está entendendo a mentalidade deles? Não pense com desprezo a respeito da sombra, porque ela reflete aquilo que está por vir. Vá para a rua num dia de sol e veja a sua sombra no chão. Exatamente como eu postei essa capa e essa foto no meu Instagram, que um amigo meu fotografou da sombra dele e me ligou dizendo, Cris, eu tô chegando. A sombra comprova a realidade e a proximidade dessa realidade. Você já viu alguma vez uma coisa que não existe, fazer sombra no chão ou na parede? Só um corpo real pode projetar a imagem de uma sombra. E Jesus é real. A sombra invoca toda a imagem, né, da garantia da volta de Jesus. Pela fé, Abraão viu a volta de Jesus e se alegrou. Pela fé, Isaías profetizou 700 anos antes da vinda de Jesus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você entendeu agora que Paulo é um homem coerente e não um homem que diz que a lei é santa, justa e boa, lá no livro de Romanos, e depois diz o contrário aqui para os Colossenses. Paulo estava, na verdade, era muito pé da vida, com aquela mistura das religiões, judaica, grega, oriental. Paulo ficou doido quando soube disso, quando Epáfras contou para ele. Por isso que ele apresenta Jesus Cristo como cabeça da igreja, que ele tem a soberania absoluta. Porque o erro dos colossenses era não se apegar a Jesus. Porque o lugar que Jesus ocupa em qualquer ensino religioso determina se aquele ensino é verdadeiro ou se é falso. Você está percebendo o quanto isso é profundo? Na sua mente, quem é a pessoa mais importante? Jesus, Moisés, os profetas, Maria, Pedro, Tiago. Para quem que você ora? Para quem que você reza? A quem você pede alguma coisa? Para quem que você faz promessas? Em quem você acredita, ali está o seu coração. E isso é muito sério. É muito importante que você leia Colossenses e examine a sua fé, para ver se o cabeça da igreja está no seu devido lugar, ou ali num cantinho, enquanto você dirige a sua petição para outras pessoas. Você já percebeu que muitas cartas de Paulo foram escritas para responder às heresias que estavam penetrando nas igrejas primitivas? Imagina se Paulo estivesse vivo hoje. Gente, ele não estaria mais escrevendo cartas, mas ele estaria berrando, esbravejando aqui no YouTube e em todas as redes sociais. Ele estaria, seus idólatras cegos, vocês não estão vendo o Cristo Jesus? A igreja precisa estar unida em Cristo, aperfeiçoada em Cristo, deve morrer em Cristo, deve ser sepultada com Cristo para ser ressuscitada com Cristo, porque Cristo é a nossa vida, Cristo é tudo em todos.
Se ele não é tudo em sua vida, desculpa, ele não é nada. A vida de Cristo não foi escrita somente nos evangelhos. Ele está vivendo em nós. Nós somos as epístolas e as cartas vivas. E se você não abre a sua boca para falar de Jesus, é porque o seu coração não está cheio dele. Porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Jesus é o nome sobre todo nome. E Paulo continua na carta dele, dizendo para os colossenses cultivarem as virtudes, suportando uns aos outros, perdoando, buscando o amor de Deus. Ele alerta os deveres da família, fala das esposas, do marido, dos filhos, dos pais, dos patrões, né, dos empregados. Ele dá ideias, e ele pede para o povo perseverar na oração, sempre vigiando com ações de graças. Orai e vigiai, vigiai e orai. Gente, vai lá, leia, são só 4 capítulos. Vale a pena você ler esses 4 capítulos e pedir a Deus que Ele revele isso para você. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha ampliado a sua mente para essa carta que é maravilhosa, tá? Se você achar interessante, compartilhe com pelo menos um amigo, uma amiga, deixa o seu like aqui para mim, se inscreva no meu canal e ajude a fazer o ide e o vinde. Beijo, fui.